Olá! Hoje no programa Primeira Linha vamos falar sobre vinhos. E o meu convidado é o Roberto Coragem, especialista, enólogo e especialista em massas. Seja bem-vindo, Roberto. Obrigado, Wendel, pelo convite. Logo depois da nossa vinheta. Roberto, como começou o seu interesse pelos vinhos? Nós somos proprietários, eu e minha esposa, de uma casa de massas chamada Dona Anita Massas Artesanais, na cidade de Sumaré. E massa, logicamente, é uma coisa que combina muito com vinho. E houve uma aproximação nossa com uma pessoa do meio do vinho, né, um responsável por 8 regiões da vinha Santa Rita do Chile. E aí nós passamos a ter um interesse e uma profundidade maior no assunto do vinho. Vinho é uma bebida sensacional, secular, e que as pessoas gostam muito de tomar, mas muitas vezes não sabem o que estão tomando. Então isso fez com que buscássemos um aprofundamento maior nesse assunto para poder trazer junto com nossa casa uma especialização das pessoas e um aprofundamento maior a respeito do assunto vinho. O vinho hoje no Brasil é acessível para todos? O vinho hoje no Brasil é acessível. Nós temos vinhos hoje na casa de R$20 até valores muito mais expressivos, né? Para quem acha e já está numa profundidade maior de conhecimento de vinho. Mas respondendo a sua pergunta, Wendel, o vinho hoje é acessível a todas as pessoas e todas as classes. Até porque hoje 2 cervejas já dá R$20 praticamente, né? Exatamente. Num mundo em que o Brasil é um país muito voltado à bebida, à cerveja, né? Realmente o seu comentário é muito oportuno, porque realmente 2 cervejas já perfazem uma garrafa de vinho. Tem uma pergunta, né, que é uma coisa que eu sempre vejo quando eu leio alguma revista ou vejo alguma reportagem sobre vinhos. Harmonização. O que é harmonização, Roberto? Harmonização, a palavra é muito ampla, mas ela diz harmonizar, harmonia. É algo que complementa uma coisa com outra. Quando falamos de harmonização numa casa de massas com vinho, é algo muito bacana, porque massa pede vinho, vinho pede uma massa. Logicamente, sabemos que o vinho ele pode ter harmonização com carne, pode ter harmonização até com frutas, né? Com doces. Ele tem nuances muito interessantes. Essa é a harmonização, é saber encaixar saber encaixar o tipo de vinho com a comida ideal. Isso é uma harmonização. Como que eu sei, por exemplo, que uma carne de porco combina com tal tipo de vinho? Você precisa saber entender qual é a uva mais adequada para aquele tipo de carne, né? Será que um Cabernet Sauvignon combinaria com uma carne de porco, um Shiraz, um Merlot? Então, é isso que nós desmistificamos, estamos trazendo conhecimento junto aos nossos encontros, para poder trazer essa informação ao nosso cliente da loja de massas, sabendo degustar uma massa, um vinho, ou entendendo que vinho combina com aquela carne, com aquela comida. E durante uma refeição, por exemplo, que tem a entrada de salada, tem o prato principal, tem a sobremesa, tem um vinho para cada... Tem um vinho para... você pode sim harmonizar um vinho para cada situação. Logicamente, você precisa ter... como que eu posso dizer? Você não precisa também ter um investimento tão alto para um jantar para esse fim. Mas existe sim, em eventos,
em jantares, em algo mais específico, sim, o vinho pode ser apresentado desde a entrada até o prato principal e sobremesa. O vinho encaixa em várias etapas dentro de um jantar, dentro de um evento. O vinho combina até com chocolate? Combina com chocolate. O vinho, ele tem, como eu disse anteriormente, várias nuances em que ele pode combinar sim com doces, inclusive, né? Um vinho mais suave, um vinho mais fresco, é muito oportuno no momento em que você está comendo uma sobremesa, um chocolate. Roberto, e aqui no Brasil, existem bons vinhos? Existem bons vinhos, sim. Os vinhos, eles estão basicamente concentrados na nossa região sul, ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul especificamente, mas hoje nós temos excelentes vinhos no Brasil. Cabernet Sauvignon, com uvas muito interessantes, né? E vinhos muito bem posicionados no mundo. O Brasil também é um país onde tem espumantes de primeira grandeza, disputando com os melhores do mundo, especialmente com espumantes franceses e de outras origens, porque o nosso solo é muito interessante, especialmente para espumantes, com uma acidez muito acima dos europeus. Qual que é a diferença do vinho branco e do vinho tinto? Especificamente a uva, logicamente, mas o vinho branco ele tem uma característica parecida com o seco, mas de uvas totalmente diferentes. Geralmente o vinho branco ele pode ser tomado com uma carne branca, especificamente com peixes, ele harmoniza muito bem com peixes, e podem ser vinhos também de entrada, né? Sendo degustado com uma massa mais leve, um molho mais leve. Então o vinho branco ele tem uma característica, a primeira, da uva, né? Especificamente em relação ao tinto, e também são vinhos que podem ser utilizados, vinhos mais frescos, eu diria, né? Podem ser tomados mais gelados do que uma temperatura normal de um vinho tinto. E numa mesma refeição, é possível, é viável você tomar tanto o branco como o tinto? É viável, sim. Você pode fazer a sua escolha. Logicamente, ele pode não harmonizar dependendo da refeição que você esteja servindo, né? Então, é esse cuidado que precisa ter. Às vezes, o paladar pode não combinar com a comida que você está ali comendo, mas ele, a rigor, pode ser, sim, tomado tanto um branco quanto um tinto. E aqueles vinhos antigos de garrafão? O que você tem a falar sobre eles? Logicamente, as pessoas não tinham o conhecimento que hoje têm, né? Ainda nós estamos muito longe de um consumo normal, né? O Brasil hoje existem dados que se o Brasil aumentar 1 ponto percentual o consumo de vinho, a Argentina e o Chile possivelmente não conseguiriam nos abastecer, né? Então tem um tamanho de oportunidade para as pessoas conhecerem vinhos do Chile, da Argentina, da Califórnia, que tem crescido assustadoramente as vinícolas por lá, porque os vinhos, o solo, tudo contribui muito para ter vinhos espetaculares, né? O vinho passou a ser algo muito difundido, porque o mundo inteiro fabrica vinho. Então nós temos uma possibilidade enorme de tomar vinhos de todo tipo de nacionalidade. Mas voltando à tua pergunta, Wendel, os vinhos de garrafão, eles foram muito tomados, né, muito degustados lá no passado, justamente porque esses vinhos não chegavam para nós por questões de barreiras comerciais, né? Então, que se abriu a partir de 1990, as barreiras no Brasil foram derrubadas, mas eram vinhos que não tinham tanto controle, tanta preocupação. Hoje, logicamente, com uma
fiscalização maior, uma vigilância sanitária, necessidades de você ter indústrias muito mais capacitadas e regulamentadas por órgãos públicos. O vinho de garrafão passou a ter também um posicionamento interessante, porque as pessoas elas gostam muito desse tipo de produto, né? E uma coisa, Wendel, que a gente coloca muito nos nossos encontros de vinhos e massas, é de que não existe um vinho melhor ou pior. O vinho tem que ser aquele que você gosta. Então, reforçando, né, se a pessoa tem o gosto de se tomar um vinho que é de garrafão, logicamente ele está um pouco longe da qualidade de vinhos de garrafa, vinhos chilenos, vinhos brasileiros, vinhos argentinos e de outras nacionalidades, mas vinho é uma coisa muito bacana. Vinho é aquele que você gosta, não tem o melhor ou o pior. Eu sei também que você é músico. Para você, qual que é a relação da música e o vinho? A relação da música e o vinho ela é muito ligada. Hoje a gente tem um grupo que se reúne para ensaiar, nós não temos nenhum tipo de pretensão comercial em relação ao que a gente faz, mas o vinho ele sempre está em nossos ensaios, porque é uma bebida que, além da música ser algo que traz para nós um momento de prazer, o vinho é o outro prazer que nós temos de tomar vinho e fazer música, né? Eu sou, na verdade, músico nas horas vagas. Eu não estudei para música, mas Deus me deu o dom de ser um percussionista, de tocar e ter tido o privilégio de me reunir com alguns amigos. E a música e o som que a gente faz, aliado ao vinho, é talvez o maior prazer que a gente tenha na vida no momento em que a gente se reúne. E fala um pouquinho desse projeto que você está desenvolvendo em Sumaré, que envolve massas, vinhos e aprendizado. Nós tivemos um encontro, como eu disse, com uma pessoa com uma experiência incrível, né? Que é de uma vinícola do Chile, da Vinha Santa Rita, e foi através de uma jornalista conhecida nossa esse encontro, que trouxe até o Dona Anitta, uma casa recém-inaugurada de massas, né? Que está recém-aberta, e casou muito bem com essa união entre vinho, massas, molhos e conhecimento. Então nós percebemos através desse movimento, fizemos um primeiro encontro despretensioso, né, entendendo se as pessoas iam gostar ou não. Nós estamos indo já hoje para a 7ª turma, mostrando e desmistificando o mundo do vinho, porque é uma bebida que todas as pessoas que estiveram no nosso evento gostam, mas saíram de lá encantadas pelo conhecimento que nós acabamos transmitindo. Então, o que são esses encontros? É, de fato, desmistificar o mundo do vinho. Mostrar que vinhos mais leves combinam com massas mais leves e molhos, e subindo os graus até molhos mais fortes, massas com recheios mais pesados, eu diria, né? Recheios mais encorpados, não pesados, e vinhos também mais encorpados, que é a verdadeira harmonização. Isso a gente mostra ao longo do evento, que dura 2 horas, um pouco do que é o mundo do vinho. Lá nós degustamos um Chardonnay, um Merlot, um Carmener e um Cabernet Sauvignon. Uma massa 2 queijos, uma massa de recheio italiano, uma massa com um molho mais complexo, né, e um recheio também, e uma última massa com um molho chamado La Caponata com Cabernet Sauvignon. Um pouco do que a gente faz nesse evento que a gente chama de evento de início. Isso tem sido muito legal, temos levado conhecimento às pessoas. Logicamente a gente traz pessoas para conhecer a casa também, degustar de boas massas, e logicamente certos de que outros eventos nós faremos
subindo a escada do conhecimento do vinho. Então, outros cursos, né, que esse a gente chama de básico, virão para que as pessoas possam aprofundar e conhecer mais. Como, por exemplo, conhecer vinhos do Novo Mundo e Velho Mundo, conhecer sobre champanhes, cavas, espumantes, que está chegando aí o período que as pessoas mais consomem esse produto também. Então isso para nós é algo muito, muito bacana. Tem sido de um privilégio muito grande ter esse evento em nossa casa, porque nunca se fez isso na cidade de Sumaré, e as pessoas que têm ido têm elogiado muito e saído muito contentes pelo conhecimento que elas levam. E é muito gostoso disseminar conhecimento, muito gostoso estar 2 horas também criando novos relacionamentos, que também beber vinho, fazer música, comer massa, também propicia novos relacionamentos, novas amizades, e tudo isso é muito bom para a vida, né? Eu quero que você deixe um contato, né, para as pessoas que querem saber mais sobre esses cursos, por favor. Esses cursos são no Dona Anita Massas Artesanais. Vocês podem nos encontrar na página do Facebook, Dona Anita com 2 N's, Massas Artesanais, ou no Instagram, que é Dona Anita. Nosso telefone é 19 3306 7757. Repetindo, é 19 3306 7757. Roberto, eu fico muito feliz, né, porque você trabalhou quase sua vida inteira como empregado. E de uma hora para outra você assumiu esse compromisso de se tornar um empreendedor no Brasil durante a época da maior crise que o país já enfrentou. Como que foi esse processo? Foi um processo duro e difícil, porque eu trabalhava numa empresa multinacional, tinha uma posição interessante, né? E também um salário, e realmente a minha decisão foi em meio à crise, em meio a uma situação que o país começava a enfrentar, e já se vão 2 anos. De fato, Dona Anita tem construído o seu alicerce, né? Especialmente começou com a minha esposa, mas tem construído o alicerce nesses últimos 2 anos, que foram e têm sido os piores possíveis para um país parado, um país em crise, mas que a gente continua acreditando nele. Nós acreditamos especialmente no nosso produto, nós acreditamos especialmente na nossa força de trabalho, né, para poder superar, esperando que o país tenha de fato um futuro melhor para todas as pessoas, especialmente aqueles que acreditam e empreendem, né, acreditando que teremos um futuro melhor. Hoje nós empregamos algumas pessoas, o nosso foco não é simplesmente ter só lucro pelo simples fato de vender as nossas massas e receber, mas nós temos que pensar nos nossos colaboradores. Queremos também empregar mais pessoas. Para isso nós precisamos ter uma situação que o país nos possibilite a crescer. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, e muito oportuna eu diria, nós caminhamos com Dona Anita dentro de um momento muito crítico do país, mas por acreditar no produto, por acreditar nas pessoas, por acreditar na criatividade que a gente sempre tem, criando novos produtos, novas soluções, né, nos possibilita a estar de pé ainda e fazendo bastante coisa. Dona Anita, ela não se resume só a fazer massas. Dentro do Dona Anita nós temos hoje um produto que é o Cantina em Casa. Então a gente tem um buffet que eu levo a cantina na casa das pessoas, é uma novidade também. Nós fazemos aniversários, casamentos, enfim, o que a gente pode. É um produto que nasceu dentro do nosso negócio. O Clube do Vinho é mais um produto super bacana, porque dentro do nosso negócio a gente dissemina conhecimento,
Isso é muito bacana quando você consegue fazer isso com as pessoas, né? Passa também a mostrar para as pessoas que existem momentos super agradáveis de harmonização dentro de uma bebida e uma comida. Então isso muito nos motiva. Enfim, a gente não para ainda dentro desse mundo de crise, desse mundo que vivemos, nesse ambiente econômico que vivemos. A gente não para, continua criando, porque a gente sabe que a hora que o país começar a respirar um pouco melhor, todo mundo vai se dar muito bem em termos daquilo que nós temos trabalhado e acreditamos e temos acreditado em relação a isso. Bem, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença do Roberto. Obrigado. E se você gostou do nosso programa, deixe seu like, faça seu comentário e não esqueça, faça a sua inscrição. Programa Primeira Linha. Até o próximo.